No último vídeo eu mostrei um processo que deu errado, que não ficou como eu queria, e eu listei os erros que eu cometi, pelo menos que eu acho que eu cometi, e eu identifiquei que eles começaram principalmente por causa do desenho, da forma que eu comecei o desenho preliminar para aquela pintura. E eu queria, no vídeo de hoje, tratar exatamente sobre isso, dessa parte do desenho, porque eu até já falei em vídeos passados que quando eu decidi que eu ia estudar pintura, eu comecei pelo desenho. E até comentei que dá para aprender muito sobre pintura só com um desenho, só com lápis e papel, porque pintores pensam no desenho de uma forma um pouco diferente de quem só desenha ou quem desenha num estilo mais cartoon ou enfim, né? Que não vá ser pintado por cima depois, que não vá perder o traço, né? Porque a principal característica da pintura é que ela não tem traço. Na pintura, pensando assim, mais naturalista ou realista, chame como quiser, que não tem contorno, né? Porque as coisas não têm contorno na vida real. São só formas, né? E contrastes de claro, escuro e cores e valores tonais e, enfim, toda essa toda essa coisa que envolve pintura. E esse processo que eu estou mostrando agora tem essa parte do desenho eu gostei bastante. Eu achei que mostra bem isso que eu quero falar, que é esse desenho que você reconhece, né, o que você, a sua intenção, o que você quer pintar, funciona como um desenho. Ele já está, digamos, resolvido, assim, as formas principais, né? Ele tem contorno, ele tem linha, ele tem traço, mas ele vai perder isso tudo assim que eu começar a aplicar tinta. E eu acho que essa é uma das principais dificuldades para se começar a pintar, porque a gente desde pequeno é muito mais acostumado a traçar, né? Então pega um giz de cera ou um lápis de cor e no papel você faz contornos das coisas e você representa elas dessa maneira. E aí quando você tem que perder esse contorno, né, esse traço, fica complicado. E eu até acho que explica um pouco dessa popularidade da aquarela e talvez, né, guache não seja tão assim difundido porque você vai trabalhando com ele de forma mais opaca e você vai cobrindo esse traço que você fez antes. Isso dificulta bastante no começo, é confuso assim entender como dar esse passo, né, de você começar a perder o traço que estava embaixo. E pela aquarela ser transparente, você não perde, né? Então facilita um pouco as coisas. Só nesse sentido, eu acho. Porque eu acho a aquarela muito mais difícil que guache. Mas é só a minha opinião. Tá, e como que pintores desenham? A primeira coisa é a qualidade da linha. Qualidade no sentido de tipo de linha, né? Então dá para usar essa linha contínua, mais marcada, mas você pode também deitar o lápis e fazer linhas mais grossas e mais suaves. E isso identifica borda. Borda é esse conceito super importante na pintura, em que você tem bordas mais rígidas, que inclusive foi o erro da pintura passada, que eu mostrei no vídeo passado, porque todas as bordas eram duras. Então tudo tinha muita definição, e geralmente isso não é legal nem para desenho, nem para pintura. Você precisa de algumas bordas suaves, né? Que você consegue no desenho, por exemplo, dessa forma, que é deitando o lápis e usando o grafite, né? Raspando assim contra o papel, e você faz uma linha mais grossa, só que difusa, assim, mais não tão contínua, né? Ela tá mais suave. Isso também é muito legal para você indicar transições, porque pensa, é muito difícil indicar transições só com um tipo de linha, né? Se você tem um degradê, se você tem uma transição de uma cor mais clara para uma cor mais escura, você tem uma dificuldade muito grande em fazer isso só com linhas. Você até consegue fazer com algumas achuras, né? E tem alguns estilos de desenho até com caneta tinteira, né? Com bico de pena, que você consegue fazer isso com linhas mais grossas, linhas mais finas, mas com lápis a gente também pode utilizar esse recurso, né, de deitar o lápis e fazer essas linhas mais suaves.
E por último, acho que é não se preocupar tanto com os detalhes, tanto assim com a definição do desenho, porque como o lápis permite muito detalhe, ele tem uma ponta fina e você consegue ser bem minucioso no que você vai fazer, é fácil se perder nisso, né? Nessa quantidade de detalhes. Então, tenta simplificar ao máximo, pensa nessas formas maiores, na relação entre elas, no gestual do que você está fazendo e só delimita ali o que vai ser luz e sombra e já vai facilitar bastante para você pintar. Em relação a essa pintura, também não tem tanto segredo assim. Eu tentei começar um pouco mais aguado do que eu tenho feito ultimamente, para preencher bem
bem rapidamente, assim, já com algumas cores locais, né? Mais ou menos um tom de pele, um tom para o cabelo, um para o fundo. Se você trabalha com, né, o guache mais aguado, é rápido de fazer isso. E aí só uma primeira camada preliminar para depois começar com a tinta mesmo mais espessa, que é como eu prefiro trabalhar, e com essas pinceladas mais marcadas, né? Deixar as transições meio que visíveis, né? Você vai misturando aos poucos as cores para você criar essas transições. Igual eu mostrei no vídeo retrasado, sei lá, mostrando, né, a maneira como eu acho a mais elegante de fazer transições em guache. E é mais ou menos isso, assim. Eu fiquei feliz que logo depois de, né, ter feito uma pintura que deu errado, que eu não gostei, eu consegui fazer outra logo em seguida, assim, com pouco tempo de intervalo e que deu certo, assim. Eu consegui o resultado mais ou menos o que eu queria. Porque tem isso também, não sei se acontece com vocês, mas quando eu faço uma ideia errado, às vezes eu fico meio travado, assim. As próximas pinturas depois daquela que deu errado são super difíceis e meio que ficam empacadas, assim. Mas essa foi, então fiquei contente, assim, de estar desenvolvendo melhor essa habilidade de só pegar e fazer e, enfim, não ficar tão travado assim. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe um like ou um comentário, uma pergunta, que eu gosto muito de ler e responder vocês. E até o próximo vídeo.